Olá, bom dia. Hoje são 25 de março de 2020. Vamos continuar as nossas aulinhas aqui com o Rafael e a aula hoje será sobre história, tá bom? Foi um exercício que a escola mandou e a gente vai desenvolver as questões aqui, tá bom? Então vamos lá, Rafael, leia em voz alta o capítulo 1. Atividade de revisão. Capítulo 1. Como trabalham os historiadores para a escrita da história? Olha só, é a história? Vamos respeitar os pontos de interrogações. Isso é uma pergunta. Vou ler primeiro para você ver a tonalidade como é. Como trabalham os historiadores para a escrita da história? Tem um ponto de interrogação aqui. O que é a história? O que aconteceu no passado? E o relato do que aconteceu no passado? O que diferencia a pré-história da história? Assim que se lê. Repete o que o papai falou. Como trabalham os historiadores para a escrita da história? O que é a história? E o que aconteceu no passado? É o relato do que aconteceu no passado? Não. É o relato do que aconteceu no passado? Bem. O que diferencia a pré-história? História é o estudo dos seres humanos no tempo. Número 1. Mas por Não é que... assim, Rafael. A história é o estudo dos seres humanos no tempo. Você entendeu isso? Você entendeu essa frase? Então explica para mim. O que é a história no estudo dos seres humanos no tempo? Explica para o papai. Os tempos antigos. Isso aí, da antiguidade. Muito bem. Número 1. Leia e responda a primeira pergunta. Número 1. Mas por que é importante estudar história segundo o que desenvolvemos em nossas aulas? Por que é importante? Para você aprender sobre o passado. Isso mesmo. Para aprender sobre o passado. Muito bem. E entender o presente, é óbvio, né? Para ficar mais completo, você pode assim, Você botou como? Para aprender a história do passado. Para aprender a história do passado e entender o presente. Pronto. Está muito bem respondido. Viu, pessoal? Cada um responde a sua com as suas palavras e a tia vai corrigir depois. Mas, segundo a resposta da escola, é para conhecer o passado e entender o presente. Mas você pode responder com as suas palavras, como o Rafael fez. O historiador pesquisa, estuda, comprova vestígios e faz registros. Número 2. O que são vestígios? Vou ler para você. O historiador pesquisa, estuda, comprova vestígios e faz registro. O que são vestígios? São o quê? O que são vestígios? O que faz um investigador, Rafael? Ele faz o quê? Investigador, Sherlock Holmes, por exemplo. O que ele faz? Investiga. Então ele faz uma pesquisa. Então, a resposta mais certa é isso. O historiador pesquisa, estuda, comprova vestígios e faz registro. O que é vestígios? São o quê? O que o investigador faz? Ele vai atrás de prova, que são pistas. Pistas. Ele vai atrás de pistas, de provas. Muito bem, tá certo. Vestígio é isso. Então o investigador, ele vai, claro, ele vai investigar pistas no passado. Então ele vai procurar tudo que é passado. Entendeu? Pistas do passado. Pistas do passado. Muito bem respondido. Parabéns. Então, é isso que o historiador faz. Nada mais do que ele é um investigador. Ele vai profundo na história, procurando os vestígios. Número 3. Analise se a frase é verdade. Analise se a frase
Analise se a frase é verdadeira ou falsa. Os vestígios e as pistas que o historiador investiga são chamados por ele de fontes históricas ou documentos históricos. Muito bem. Verdadeiro. É verdadeiro. Então eu vou repetir aqui, pessoal, para fortalecer a mentezinha de vocês. Ó, os investigadores, eles investigam pistas que o historiador investiga. São chamados por ele fontes históricas ou documentos históricos. Então grava bem isso, que lá na frente vai ter pergunta assim. O que é fontes históricas? O que é documentos históricos? Nada mais é que vestígios, que o historiador se aprofunda nas pesquisas, entenderam? Lá na frente vai ter uma pergunta sobre isso. Então vocês já vão colocando a mentezinha de vocês para responder essa pergunta, ok? Vamos lá, número 4. Muito fácil, número 4. Eu vou ler. Posso ler? Complete a frase. Os dois principais tipos de fontes históricas são dois pontos. História e pré-história. Olha a pergunta. Complete a frase. Os dois principais tipos de fonte, Rafael. Fontes históricas. Hoje você leia primeiro antes de responder. Você é muito afoito. Então o que ele está perguntando? São fontes. O que é fonte? A fonte pode ser o que, Rafael? Fonte material. Falada, escrita. Oral. Tá. Então é assim, pontinho, pontinho e pontinho, pontinho. São fontes escritas, fontes escritas e... Orais. Não, e fontes não escritas. Não escritas, Rafael. Não escritas por quê? Ele está perguntando. Olha aqui, olha como está coerente a pergunta. Complete a frase. Os dois principais tipos de fontes históricas são escrita e não escrita. Não é isso? Tá quase apagando ali a tela. Não está apagando não. Está gravando, deixa ele gravar. Vou dar um toquinho aqui. Prontinho, já clareou. Não clareou. Mas ele está gravando, deixa eu... Não, tá normal porque tá acontecendo. Vamos lá, continuando. Entendeu? Alguma dúvida aí na questão 4? Não. Vou falar de novo para você e para os seus colegas. Primeiro, leia. Leia quantas vezes for preciso para poder responder a pergunta. Porque Rafael confundiu fonte com outra coisa. Então, fontes, elas são escritas ou não escritas. Então, são dados que o historiador vai procurar, ele vai pesquisar. Certo? Número 5, vou ler. Faça como se pede. Fontes escritas, fontes não escritas. Fonte escrita e fonte não escrita. Aí o senhor acho que vai precisar do computador. Muito bem. Ou desenhar. Fala pra mim aí. Fonte escrita é o que aí? O que está aparecendo nesse desenho? Um jornal. Hã? Um jornal. Isso. Você podia botar o que aí? Eu vou desenhar um jornal. Isso, um jornal. Muito bem. Uma fonte escrita, um livro é uma fonte escrita, viu, pessoal? Melhor livro. Exemplo de fonte escrita, jornal, que hoje em dia não se tem mais jornal escrito, muito raro, tá? Mas vocês podem pesquisar na internet. Você pode botar uma fonte de pesquisa na internet, hoje em dia. Mas na minha época e na época do pai de vocês, era o quê? Era jornal, revista, não existia internet. Certo? Então desenha aí, Rafael. Depois você pode completar. Fontes não escritas. Aí você tem que botar o que é isso aqui para te entender. Você bota uma setinha e escreve jornal. Não, desenhar um livro. Um livro, que seja. Agora uma fonte não escrita. O que a gente pode dar exemplo de uma fonte não escrita? Papiro. Não. Não, mas desenho. Fonte não escrita. Papiro. O que é papiro? Uma planta aquática. É uma planta aquática. Não, desenho um papiro. Então, mas isso é escrito, meu amor. Eu quero não escrito. O que a gente pode fazer? O que é uma fonte não escrita? Uma paisagem, Rafael, por exemplo, um casario antigo, uma igreja antiga. Olha quantas fontes eu estou te dando. Certo? Uma fonte não escrita, você pode desenhar uma igreja aqui, ó.
a uma igreja. Eu não sou muito bom de desenho não, mas... Eu sou. Às Aqui. vezes não, outras vezes eu sou. Você-